Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. Diga comigo: sede, pois, imitadores de Deus, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Até aqui, depois nós vamos ler mais alguns trechos. Amém? Senhor, nós colocamos a palavra do Senhor e pedimos, Pai, em nome de Jesus, a Tua revelação. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações. O Senhor é Deus pessoal. O Senhor é Deus que fala individualmente em cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que sejam as Tuas palavras a penetrar o mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus, e nos abençoar, nos transformar, nos revelar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, e no capítulo 5 ele começa a dizer que nós somos um povo diferenciado, que nós somos um povo que tem um caminho para seguir e um lugar para chegar, que Ele preparou para nós, que nós não somos estranhos a Deus, mas pelo contrário, nós somos formados, chamados, salvos a Deus. Uma das coisas que mais me impactam no Evangelho, quando eu vejo a obra de Jesus Cristo, é que Ele sempre está nos tirando de um lugar e nos colocando em outro lugar. Quando continuamos a ler a palavra do Senhor, Efésios versículo 5, ele diz assim que, antes disso, mas deixa eu só colocar aquilo que Deus pôs no meu coração. Então Ele sempre está nos tirando de um lugar e colocando em outro. Jesus sempre quer que nós deixemos de ser naturais para sermos espirituais. O que isso significa? Que eu não posso ser regido mais pela minha natureza, porque a minha natureza, ela é caída e pecaminosa. A minha natureza sempre procurará me levar para o pecado, para o mal, para fazer aquilo que eu não gostaria de fazer. A minha natureza sempre irá contra o Espírito. Então Ele está dizendo que Ele nos tira desse lugar, dessa natureza pecaminosa, e nos leva para a natureza espiritual, porque na nossa natureza espiritual, nós seremos regidos pelo Espírito. É o Espírito quem nos conduzirá, é o Espírito quem nos governará. E foi para isso que o Senhor nos salvou, para uma vida agora espiritual. Ele nos tira da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, uma vez vivendo no pecado, nós estamos mortos, mas Ele morre em nosso lugar para nos dar a vida. Ele então nos dá a vida. A Bíblia diz que nós estávamos distantes de Deus, mas Ele nos aproximou de Deus. Hoje nós somos próximos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos estrangeiros e peregrinos nessa terra, mas agora nós somos co-cidadãos de Deus em Cristo Jesus. Então veja que você já não é mais a mesma pessoa a partir do momento que Cristo lhe salvou, a partir do momento que Cristo lhe escolheu, te designou. Você não é mais a mesma pessoa. Agora você é regido pelo Espírito de Deus, agora você é governado pelo Espírito, e assim deveria ser. Porém, não é assim que a palavra de Deus diz que nós nos encontramos. A Bíblia diz que na realidade, a nossa realidade, ela traz consigo comportamentos, ações, palavras,
E esses comportamentos, essas ações, essas palavras denunciam aonde eu estou. Se eu estou com a natureza ainda regendo a minha vida, ou se eu estou com o Espírito regendo a minha vida. Então, a partir do momento que Cristo me encontrou, agora os meus comportamentos, as minhas ações, as minhas palavras, os meus sentimentos, agora são regidos pelo Espírito, não mais pela carne. Porque uma vez regidos pela carne, no versículo 3 do capítulo 5, ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. O que ele está dizendo? Que aquela igreja de Éfeso estava agora fazendo as coisas da carne, misturados no meio daqueles que não conheciam a Deus, e agora fazendo coisas de impudicícia. Essa é uma palavra terrível, até de pronunciar. Impurezas, palavras agora de lascívia, cobiça. Impudicícia, querido, significa imoralidade, sem pudor, pessoas lascivas. Estavam agora misturados nos meios de pessoas impuras, contaminadas, com total falta de pudor. Pessoas cobiçosas, com desejo ardente de conseguir ou possuir algo. E o Senhor está dizendo: sede imitadores de Deus. Em Deus não tem essas coisas. No versículo 4, ele diz que essas pessoas estavam andando em conversações torpes. Torpeza é algo contrário ao bom costume. As coisas puras, as coisas santas que nós deveríamos estar falando entre nós, nós estamos falando coisas que são contrárias ao bom costume, palavrões, palavras que não edificam, palavras que não constroem. Quando nós estávamos no mundo, falar um palavrão era a coisa mais natural do mundo, mas quando regidos pelo Espírito, na boca que abençoa, não pode sair palavrão. Então nós somos um povo agora diferenciados, da nossa boca não pode mais sair qualquer coisa. Às vezes nós conhecemos pessoas que não colocam freio na sua boca, e liberam todo tipo de palavra, e depois querem recolher de volta, mas isso já é impossível. Então, queridos, da sua boca não pode sair maldição, você não pode amaldiçoar alguém que lhe causou algum mal. Eu me lembro que antes de construirmos aqui, nós tivemos que mudar daqui, e nós fomos para uma casa bem próximo daqui, e eu me lembro que em determinado momento entrou um ladrão lá naquela casa e roubou a filmadora, roubaram algumas coisas, e a primeira coisa que veio ao meu coração, e eu trouxe a igreja dizendo: nós não amaldiçoaremos essa pessoa, nós abençoaremos a vida dele, porque ele, pela sua própria natureza, ele já está amaldiçoado, e não seremos nós a amaldiçoá-lo, jamais, jamais faremos isso. Nós não somos amaldiçoadores, nós somos abençoadores. Nós não somos levados por cobiça, pelo contrário, nós estamos prontos, se necessário for, para levar o dano, para abrir mão, porque nós somos espirituais. Amém? Nós somos espirituais. A palavra do Senhor diz que nós não podemos ter palavras vãs, inúteis, que não servem para nada, não constroem nada. Nós não podemos viver em zombaria e não podemos viver em desrespeito, porque se vivermos assim, não herdaremos o reino de Deus, como diz a palavra. Porque ele diz que os incontinentes não então herdarão o reino. E o que é uma pessoa incontinente? É uma pessoa sem equilíbrio, é uma pessoa sem controle. Ela age, fala, gesticula exageradamente, completamente desequilibrada. Essa pessoa não herdará o reino de Deus. Os impuros, os contaminados não herdarão o reino de Deus, e os avarentos não herdarão o reino de Deus. E há um detalhe interessante que a gente sempre diz: aonde que nós seremos medidos pela nossa avareza? Tem um lugar que mede isso.
Você sabe onde é? Na casa de Deus. A casa de Deus é o lugar correto para medir a nossa avareza. Por quê? Porque haverá um momento de oferta e haverá um momento de dízimos. E o propósito do dízimos e da oferta é aproximação, é agradecimento, é glória a Deus. E quantas vezes nós daremos liberalmente com o nosso coração cheio de gratidão, ou faremos isso por obrigação, resmungando? O pastor tem que falar de novo sobre isso. Sabe, nós não podemos deixar de falar coisas que precisam ser confrontadas na nossa vida. Então nós não podemos ser idólatras, porque a avareza é comparada à idolatria. E é tão interessante que a medida com que nós estamos em Cristo Jesus, ela é maior do que a medida daqueles que estavam na lei. Porque na lei dizia que você não podia adulterar com uma mulher, e o adultério com a mulher era uma relação física. Mas no novo evangelho, no evangelho de Jesus Cristo, do evangelho da graça, ele diz que se você apenas intentar no seu coração, já pecou. E aí a palavra de Deus diz que Jesus disse aos fariseus e os escribas, que eles estavam dizendo a respeito, que eles se achavam o máximo, dando o dízimo até das ervas que nasciam na porta da casa. E Jesus disse: se a sua justiça não exceder em muita dos seus e fariseus, não tem valor. Então ele está dizendo que a nossa gratidão por estarmos debaixo da graça de Deus, recebermos algo imerecido, de um valor extremo, que não pode ser mensurado, tem que gerar em nós algo muito maior do que simplesmente dar o dízimo. Tem que ir além. Então aqui nós somos confrontados pela palavra de Deus, porque a nossa tendência é fazer o mínimo que for possível. O mínimo que for possível. Hoje ouvi uma ilustração tão interessante de um homem solteiro, um homem que passou a sua vida inteira construindo uma herança, construindo um patrimônio. Não se casou, não teve filhos. Quando chegou aos 40 anos de idade, ele estava com tudo que ele imaginava. Tinha dinheiro para tudo, mas ele ficou doente, e em uma semana ele morreu. E aí se tem aquela pergunta, quando Jesus Cristo diz ao homem: louco, que você dará pela sua alma? Porque você está fazendo tudo para adquirir coisas nessa vida, que você não conseguirá levar. Então, não sejamos avarentos, não sejamos pegos na idolatria, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que essas pessoas são filhos da desobediência, filhos das trevas, por essas coisas, pela incontinência, por ser incontinente, por ser impuro, por ser avarento, por ter uma vida de conversações torpes, de indecência, por ter uma vida de zombaria, desrespeitosa, por ter uma vida cheia de cobiça, cheia de impurezas, nós não herdaremos o reino. A Bíblia diz que essas pessoas são filhos das trevas, e sobre eles vem a ira de Deus, sobre eles virá a ira de Deus. Mas o Senhor diz que nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz, nós vivemos na luz, nós não vivemos nas trevas. E então ele diz que aqueles que são filhos da luz, eles têm um comportamento, eles têm ações, eles têm obras, eles têm palavras condizentes com aquilo que eles são. São filhos da luz, eles vivem na luz. No versículo 7, a Bíblia diz que os filhos da luz não devem ser participantes com os filhos das trevas. Olha junto comigo o versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles.
não significa que nós não teremos convivência, não significa que nós não entraremos na casa deles, significa que nós não participaremos dessas coisas. Que se estivermos em um lugar onde as palavras e os palavrões fazem parte, as piadas indecentes fazem parte, nós não entraremos ali para fazer parte. Nós não participaremos disso, porque não tem mais reflexo conosco. Nós não somos mais assim. Ao contrário, o Senhor diz no versículo 9, que nós devemos sim provar sempre o que é bom, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. No versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então nós temos sempre que fazer algo, ou sempre agir, ou as nossas palavras devem sempre agradar ao Senhor. Devemos construir a nossa vida tentando agradar a Deus, em tudo que fazemos. Quando vamos trabalhar, quando vamos à casa de Deus, quando vamos orar, quando vamos ao supermercado, devemos sempre agradar a Deus. Nós viveremos agradando a Deus e não a nós mesmos. Nós não andaremos fazendo a nossa vontade, mas a vontade de Deus, porque agora nós somos filhos dele, somos filhos da luz, somos filhos do qual o Espírito do Senhor se manifesta. Somos aqueles que quando entram, a luz chega nas trevas. Nós perdemos a nossa capacidade de entender que, como filhos da luz, onde chegamos, as trevas se dissipam. Se alguém chegar perto de você, essa pessoa será iluminada. Se alguém chegar perto de você com um problema, você terá uma palavra, que não é uma palavra vã, que não é uma palavra imoral, mas você terá uma palavra de vida para aquela pessoa. Porque nós somos da luz, nós somos o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 11, ele diz assim, que nós não devemos participar das obras das trevas. Ele diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque só o referir a respeito dessas obras já é desrespeitoso. Então ele diz que nós devemos reprovar essas obras, não devemos concordar com elas ou aprová-las, mas reprová-las, porque quando elas estiverem expostas à luz, elas serão reprovadas, porque a luz se manifestará, você se manifestará, Cristo se manifestará em você. No versículo 14, o Senhor diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. As pessoas aqui mortos, significa aqueles que ainda estão em pecado, aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, aqueles que não vivem sobre a luz, e o Senhor está dizendo, desperta eles, porque Cristo irá iluminá-los. Seja você a despertá-los, seja você a levar a palavra de despertamento, a palavra que vai gerar vida no coração deles. Esses dias eu pude dizer a uma pessoa que estava com muita ansiedade, eu disse, ansiedade se cura na casa de Deus. Por quê, pastor? Porque aqui você vai receber uma palavra de vida, você vai receber oração, você vai ver pessoas que estão caminhando para a casa de Deus, você vai ver pessoas que estão com fé, você vai ver pessoas que estão cheias de esperança, você vai receber a unção e a graça de Deus, a manifestação do poder de Deus, e você será curado. O Senhor está o tempo todo nesta noite dizendo que nós somos filhos da luz, que nós somos o seu povo, que nós somos os seus filhos. Querido, isso faz toda a diferença na nossa vida. Você pode estar passando por qualquer dificuldade que seja, mas ela tem um tempo determinado, porque Deus já determinou esse tempo. Entende a diferença? Entenda a diferença. Nós somos um povo diferenciado.
Passaremos por lutas, por provações, sim, mas há um Deus por nós. Há um Deus dizendo, sede meus imitadores. Há um Deus dizendo, fale o que eu falo. Há um Deus dizendo, ande como eu ando. Há um Deus dizendo, haja como eu ajo. Aleluias. E o Senhor diz agora que nós devemos andar como sábios, não como nécios. Os nécios são aqueles que não têm a informação, não têm a formação, são aqueles que ainda são ignorantes nos aspectos de não ter o conhecimento. E o Senhor está dizendo, andem como sábios, pessoas que têm o entendimento da palavra, pessoas que têm a palavra no seu coração e na sua mente, pessoas que conseguem com um pensamento reverter uma situação que estava ali querendo te oprimir. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei por essa experiência. De repente vem algo ao meu coração e aquilo traz um peso, e imediatamente com uma palavra eu arranco aquilo e assento a palavra no meu coração. Eu estava assim esse final de semana, e de repente o Senhor trouxe ao meu coração, pode ser algo muito bom. E eu me aquietei a minha alma. Então, ande como sábios, deixando a palavra de Deus entrar no seu coração, deixando a palavra de Deus reinar a sua vida, deixando a palavra de Deus fortalecer você. No versículo 16 ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe, precisamos aproveitar esse tempo. Essa semana eu escrevi a um irmão dizendo, meu irmão, eu amo muito você. E eu disse para ele, ame a sua casa, abrace, beije, diga que ama, porque o tempo é agora. Amém, queridos? O tempo não é daqui a pouco, o tempo não é amanhã. O tempo é agora. Nós estamos diante de uma situação em que nós não podemos fazer absolutamente nada. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu só sei o que eu estou vivendo hoje. E o que eu estou vivendo hoje diz para mim, aproveite o tempo. Aproveite o tempo, torne ele útil. Torne ele útil. Se relacione com as pessoas que você ama. Abra o seu coração, tire as rugas, tire as amarguras, tire os ressentimentos. Não seja aquela pessoa que dizia, como eu queria ter dito para ela que eu amava ela. Não, hoje é o dia de dizer isso. Hoje é o dia de você dizer, eu amo você. E a gente não diz que ama as pessoas porque elas são perfeitas. A gente diz que ama as pessoas porque elas são importantes para a gente. Porque não tem ninguém perfeito. Porque nós precisamos dela. Procure compreender, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz, por esta razão, procure compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Não seja insensato. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já se perguntou se Deus não quer que você seja aquela pessoa que vá orar dia e noite, você vai viver pelas outras pessoas agora? Deus quer usar você em prol de outras pessoas. E de repente você está perguntando, o que eu vou fazer? O que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer? E o Senhor está dizendo, você está atrasado, porque eu já tenho uma vontade na sua vida. De repente, você no seu trabalho possa ser um instrumento de Deus. Você pode ser alguém que tem uma palavra de vida. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, queridos? Deus revela a você. Tem pessoas que ficam anos procurando, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei que Deus, queridos, começa a agir.
Entenda que você é alguém diferenciado, entenda que você é alguém de Deus, entenda que você tem Deus no seu coração. Se você precisa de poder, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita dentro de você. Se você entender isso, comece a fazer. Se você visita pessoas, comece a visitar. Se você tem o dom de falar de Jesus Cristo, fale de Jesus. Mas saiba qual a vontade de Deus para a sua vida. E é óbvio que a gente vai encontrar várias vontades de Deus para a nossa vida. Uma vontade de Deus para nós é que nós congreguemos. Acredita nisso? O apóstolo Paulo disse sobre isso. Ele diz: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Porque o congregar para nós, querido, não é vir à igreja apenas. O congregar para nós é esse relacionamento que nós temos como família da fé, que se junta como família em um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus, para glorificá-lo, engrandecê-lo. O apóstolo Paulo diz que no culto de Coríntios, um tinha palavras de profecia, outro tinha palavra de salmos, outro falava em línguas, outro interpretava, outro curava. Queridos, isso é na congregação do Senhor, naqueles que entendem que são cheios do Espírito, que têm o Espírito dentro de si, e são chamados por Deus para a manifestação da luz. E no versículo 18 ele diz: não enchei-vos de vinho, não enchei-vos de vinho, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Às vezes a pessoa fica pensando: será que eu posso beber um pouquinho? Não posso, querido? A Bíblia diz para você se encher do Espírito. Não fica caçando confusão para a sua vida, não. Vai se encher do Espírito Santo. Vai procurar o Espírito Santo. Vai ser cheio do Espírito Santo e você verá uma mudança transformadora na sua vida. Você verá algo sobrenatural acontecendo com você. Essas questões são tão pequenas e enchem tanto o nosso tempo. E o que nós precisamos é ser cheios do Espírito. Porque se formos cheios do Espírito, queridos, ao abrir da nossa boca, ao chegarmos em algum lugar, ao colocarmos o nosso joelho no chão, queridos, será completamente diferente. Os céus descerão, a terra subirá, as manifestações do poder de Deus surgirão. Você viverá uma vida de sobrenatural. Você verá coisas sendo resolvidas pelo Espírito de Deus, não mais pelas suas ações. Você verá Deus agindo na sua vida, mas Ele diz: enchei-vos do Espírito, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito, porque se você for cheio do Espírito, Ele diz que você irá falar entre nós, você estará entre nós com salmos, você estará entre nós entoando e louvando de coração ao Senhor. Nós ouviremos da sua boca cânticos de Deus, e nós olharemos para você e veremos alguém que está com dificuldade, que está na luta, mas a boca está dizendo glória ao nome de Jesus, louvado o nome do Senhor. Nós veremos alguém que está passando por dificuldade, mas ao abrir da sua boca entoará cânticos ao Senhor, glorificará a Deus, em nome de Jesus, confiará nele e deixará que ele resolva. Mas da sua boca sairá glória, da sua boca sairá louvor, da sua boca entoará as palavras de Deus. Onde você não tem a palavra de Deus surgirá. Nós somos diferenciados, nós não somos dessa terra, apesar de estar nela. Mas o Senhor diz que mesmo estando aqui, nós podemos viver os poderes vindouros. Os poderes vindouros, nós podemos viver os poderes vindouros. Eu não sei se você sabe, mas o Senhor diz que nós podemos profetizar.
Ah, é só os pastores. Não. Ele diz: procurai os dons e procurai com zelo que você possa profetizar. Você pode falar em línguas, você pode orar em línguas, você pode interpretar línguas, você pode ser usado para misericórdia, você pode ser usado para hospedar alguém, você pode ser usado para ter bondade com alguém, você pode ser usado pelo Senhor para visitar os leitos, você pode ser usado pelo Senhor para telefonar para alguém, você pode ser usado por Deus. Falando com salmos, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Assim o Senhor diz que nós devemos ser. E no versículo 20 ele diz: dando sempre graças ao Senhor em tudo. Versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças, sempre dando graças, sempre dando graças, porque, querido, onde não tem gratidão, tem murmuração. Onde não tem gratidão, tem ingratidão. E muitas vezes nós culpamos a Deus, que está trabalhando por nós, que está agindo pela nossa vida, que tem o seu tempo de manifestação sobre nós, e estamos murmurando contra Ele. Então o Senhor diz: não, os filhos da luz andam dando graças, agradecendo ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu não entendo, mas eu agradeço. Senhor, eu não compreendo, mas eu agradeço. Senhor, eu não entendo, mas eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim ele diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E sujeição significa termos uma postura diferenciada, uma posição de amor em relação ao irmão. Se você vai fazer alguma coisa para escandalizar o seu irmão, não faça. Se você vai fazer alguma coisa para tirar ele do propósito dele, não faça. Sabe, sujeite-se ao seu irmão. Seja abençoador do seu irmão. Não seja crítico dele, mas ande se sujeitando, ande abençoando, ande querendo o melhor de Deus para ele, ande desejando que ele seja abençoado, ande desejando que ele seja próspero. O Senhor diz que nós somos o povo da luz. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.